Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite, meu povo. Vamos chegando para mais uma live extraordinária hoje, uma live bem diferente, abordando outros assuntos. Ei, pastora Ilma. Ei, Marcela! Ah, Marcela, só assim pra você aparecer, né? Gente, pera, pronto, minha câmera tinha desfocado, mas agora voltou. Elias, pessoal, vamos chegando. Hoje nós vamos ter uma live. Tá sem som? Ué? Vê se chegou o som aí agora, gente. Fala pra mim. Pronto. Acho que agora voltou. Eu mexi aqui no som, acho que agora ficou bom. Dá um joinha aí, gente, se o áudio for melhor agora. Ah, legal. A gente vai, ao vivo é isso aí, a gente vai fazendo, vai melhorando. Olha o Lucas de Israel aí, meu amigo. Tô te esperando aqui, hein? O maridão você vem ver, né? O amigão nada, né, Marcela? Tamo de olho aqui, viu? Tô de olho em você. Karen, tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Moisés também chegou. Pessoal, hoje nós vamos ter uma live. Eu vou até... Deixa eu marcar aqui. O nosso horário. Uma live bem diferente e bem interessante. Hoje nós vamos ter aqui conosco o Bruno Costa. Bruno é meu amigo desde a infância, apesar que ele já era quase adolescente, eu era criança ainda, né? Jogamos muita bola juntos, ganhamos muitas coisas, crescemos dentro da igreja. A mãe dele está aqui, a pastora Ilma, pastor Romeu. Ei, Rose! São, assim, pessoas, amigos da nossa família, pessoas que nós amamos de verdade. O Rafael também, que é irmão do Bruno. E é um prazer ter o Bruno aqui hoje. Bruno, ele é veterinário, trabalha também na PUC, ele é mestre. Vocês vão ver que hoje vai ser mais como se fosse uma aula, gente, essa live. Então, pega papel e caneta e fica ligado em tudo aquilo que o Bruno vai trazer para nós hoje. Literalmente, segredos do reino de Deus. O pastor Romeu tá ligado aí também. Seja bem-vindo, pastor Romeu. Ei, Babi, seja bem-vinda, amiga. Depois eu tenho que ir lá na live sua e da Karen lá. Natália chegou também. E formado em cursos de teologia. Olha, eu vou te falar. Tá entre os top 3 que eu conheço pessoalmente que mais conhece a palavra. Eu posso falar isso do Bruno. Entre os top 3 que eu conheço pessoalmente que tem conhecimento sobre a palavra de Deus. Então, hoje é jogo de gente grande. Hoje é live pra gente grande. Menininho pode fazer outra coisa. Aqui fica quem quiser crescer, quem quiser aprender a ver a palavra por um outro patamar, num outro nível que você nunca viu antes. Então eu queria te convidar comigo aqui a ficar a participar dessa live. Nós vamos falar sobre mais uma chave poderosa do reino de Deus para as nossas vidas. Mas antes disso, pega o aviãozinho aqui, chama aí pelo menos 10 pessoas para participarem aqui conosco. E sem perder mais tempo, eu queria chamar aqui o Bruno. Ô Bruno, me dá um oi aqui, por favor, para eu poder fazer a chamada, tá certo? E aí nós vamos fazendo aqui. Abre o teu coração, que hoje a chapa vai esquentar aqui em conhecimento da palavra de Deus. Então, beleza. Aqui, ó, já chamou. Fazer transmissão. Brunão, já pode chegar com tudo e seja muito bem-vindo. Deixa eu dar um passo para trás aqui. E aí, chegou? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Mais saudade de você. Tá dando para ouvir aí? Tá. O áudio aqui tá ótimo. Pessoal, o áudio para vocês está bom? Se tiver, dá um joinha aí, por favor.
A Luísa chegou, a Daniela também. E essa barba aí, meu amigo? Ah, tô deixando ficar igual o meu pai. Ah, então falta muito, viu? Falta muito. É, Brunão, seja muito bem-vindo a obrigado. essa live. Obrigado por ter aceito o convite. E como falei aqui, é uma honra, né? Além de ser um mestre, conhecedor da palavra, como eu disse, que eu conheço pessoalmente, tá entre esses top 3. Seu pai, provavelmente é o top 2, top 1, né? Mas que você fica na liberdade para falar aquilo que você preparou, que Deus colocou, tem colocado no teu coração. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. Eu gostaria de agradecer a você, né, pelo convite, né, e reforçar aí esses anos realmente de amizade, né, que nós convivemos aí durante, pelo menos 30 anos dentro da primeira igreja, convivendo aí com sua família, né, seus pais, seus irmãos, e depois, isso antes de você casar, e depois que você casou com sua família também, né, esposa, filho, então para mim é um prazer. Ah, é um prazer porque eu já gosto de falar mesmo, né? A gente já dá aula, eu já estava até sentindo falta de dar aula, né? A gente está aí nesse tempo de reclusão aí, a gente sente muita falta, a gente que dá aula todos os dias. Mas é sempre bom falar e eu fico mais ainda feliz de falar da palavra de Deus. Então, obrigado aí pela oportunidade, né? A gente tá com saudade, muito tempo que a gente não encontra, né? Marcar um dia para a gente encontrar depois que acabar todo esse processo. Vamos sim, vai ser um prazer. Amém. Ah, tem aluno meu aí, ó, já vi entrando. Fico feliz meus alunos estarem aí. Seja bem-vindo, Jéssica. Chega aí, turma tudo da PUC, Bruno? Tudo da PUC, da veterinária. Então, sejam todos bem-vindos. Já aproveita aí. Deixa eu te falar, aqui, antes de começar, eu não sou tão mais velho assim não, tá? Não vem com essa não. É sim, amigo, é sim. Vamos lá, Brunão. Pode começar então? Pode, estamos atentos aqui. 20 Lá que pessoas eu aqui. só tenho uns 40 minutos, né? Isso. Verdade. Então, pessoal, boa noite, né? Pedro já me apresentou aí, que Deus possa falar o coração de vocês, assim como ele falou o meu coração. Eu gostaria que vocês dessem um joinha aí para saber que meu áudio tá bom. Eu tenho já a mania de falar mais alto mesmo, mas espero que vocês estejam ouvindo e me vendo. Bem, não repare se eu não ficar o tempo todo olhando para a câmera, porque eu falei até com o Pedro, né, diferentemente de alguns que ele tem convidado, algumas pessoas que são pastores, eu leciono. Então, eu montei basicamente um estudo mesmo. Então, eu estou com a tela do meu computador aberta aqui, tá? Depois eu até falei para o Pedro que eu vou passar algumas coisas para ele e ele transmite para vocês aí, tá? Bom, vocês vão ver que eu vou utilizar muito a palavra de Deus, né? Eu convidei alguns alunos, eu não sei quantas pessoas dessa live estão vendo que acreditam em Deus ou não, se você acredita ou não. Essa palavra é para você, é o tempo que nós estamos vivendo. Quer seja você ateu, agnóstico, católico, espírita, essa palavra é uma palavra atual e de Deus para o seu coração, então receba, porque falou muito comigo. Antes de começar mesmo, para falar, eu queria falar sobre a desobediência e o Covid-19 nessa época que nós estamos vivendo. Eu fiz um embasamento em duas coisas. Primeiro, lógico, na palavra de Deus. Segundo, né, como patologista e como pesquisador também, professor em artigos também. Tá? Apesar da palavra de Deus ela não ter um foco científico, mas ali tem verdades para a nossa vida, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então, o que a ciência nos traz só serve para confirmar o que Deus fez.
Amém? Então eu queria primeiro começar com um versículo, né, que está em Oséias, é de conhecimento de todos, eu creio, que é Oséias 4:6, onde que Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? Então nós estamos aqui hoje para tentar entender um pouco mais o que tem acontecido com o coronavírus e o que ele tem a ver com as nossas vidas, né? E essa relação que nós temos com o Criador, com o Eterno. Bom, eu separei aqui um artigo, depois eu até mando para o Pedro. O título do artigo científico, né, escrito por pessoas que fazem pesquisa, ele está em inglês, mas o título seria mais ou menos assim, eu vou traduzir. A síndrome, tá, respiratória aguda do coronavírus como um agente emergente e reemergente na infecção. Tá? O que isso quer dizer? Alguns pesquisadores chineses, olha que eu estou falando que foram chineses, nos alertando o que nós estamos vivendo hoje. Esse artigo ele é de 2007. Eu nem estava formado, tem 11 anos que eu formei. E em 2007, esses pesquisadores já nos alertavam para o que nós estamos vivendo hoje. E a palavra de Deus também já nos alertava há cerca de 3.000 anos atrás, referente ao que nós estamos vivendo hoje. Amém? Então, esse artigo, vejam bem, eu não quero aqui criar um estigma, né, de falar, olha, os chineses têm esse costume, eles são pessoas ruins, como alguns falam, os chineses têm que sumir do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm essa ideia, esse sentimento. Amém? O que eu quero é trazer não somente o que aconteceu com os chineses, mas pode acontecer com qualquer população aqui. Mas eu queria deixar bem claro que esse artigo ele foi escrito por chineses. Então são chineses nos alertando o que viria a acontecer já em 2020. Ou o que ainda pode acontecer, que eu vou falar hoje. Tá? Então eu vou ler o artigo em inglês, mas eu vou ler e eu destaquei algumas partes. Olha o que eles falam. As descobertas de que os morcegos ferraduras, é uma espécie de morcego, são reservatório natural do vírus SARS. Olha que na época não tinha o Covid-19. Eu vou falar sobre isso. Essa época apareceu entre 2002 e 2013 um coronavírus, e que eles deram o nome da doença de síndrome respiratória aguda. Tá? É o vírus SARS. E que as civetas, o que são civetas? Primeiro, olha só, eu quero que vocês entendam muito o nome dos animais. Primeiro eu falei de morcegos, agora eu estou falando de civetas. Civetas são animais da ordem carnívora, eles lembram muito um felino assim, pequeno, tá? Que fica na região e os chineses nesses mercados comercializam. Então, isso que as civetas são hospedeiros de amplificação, então eles amplificam o vírus, né? Então, olha só, eles destacando, os chineses, destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas, que eles criam esses animais para comercializar, porque uma época que o socialismo tomou conta, e o comunismo tomou conta da China, eles passaram fome, então o governo liberou eles comercializarem e matarem animais para alimentar cães e animais selvagens. Então eles têm fazenda que eles criam esses animais selvagens. Mercado úmido, o que significa mercados úmidos? Mercado onde que vende carne fresca desses animais. Que podem servir como fonte e centros de amplificação para infecções emergentes. Eles continuam. O aumento acentuado no entendimento dos vírus e da doença em tão pouco tempo, e olha que aqui eles já tinham nessa época 4.000 artigos científicos escrevendo sobre o assunto, permitiu o desenvolvimento de testes diagnósticos, modelos de animais, fármacos antivirais, vacinas, medidas epidemiológicas e de controle de infecções. E que se vocês estivessem vendo no slide, eu destaquei em vermelho, que poderiam ser úteis em ensaios de controle da SARS. Nem existia a Covid-19. Se ela retornar, então eles esperavam um dia a SARS retornar. E, de fato, retornará. Então, veja que cientistas já estavam nos avisando que os coronavírus e outras doenças, se nós
não tomássemos alguma providência, elas iriam retornar. Amém? Então eu vou continuar aqui. Agora vamos passar para a palavra de Deus. E eu gostaria muito de ir em Gênesis. E olha o entendimento que Deus já nos dá em Gênesis. Gênesis é também chamado na Torá, né, que é os 5 livros, para nós é o Pentateuco, para os judeus, chamado de Bereshit, é o início. Tudo que nós queremos descobrir das nossas vidas está no início, está em Gênesis. Lá Deus fala assim, e disse Deus, produzirá a terra alma vivente, é o 6º dia de criação, conforme a sua espécie, e fez Deus as feras da terra, olha como é que Deus separa os animais, conforme a sua espécie, então ele fez animais selvagens, Sim. o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a espécie, e viu Deus que era bom. Por que Deus separou animais selvagens e animais domésticos? Veja que Deus já estava fazendo uma separação do que teria que animais que iriam se envolver com seres humanos e outros não. Ok? Senão, a palavra em hebraico para gado ou animais domésticos é berremá. Olha que interessante. A palavra berremá, eu gostaria muito que vocês estivessem vendo a palavra, mas eu vou pedir o Pedro para postar isso. A palavra berremá, ela começa... Ok. A palavra berremá, ela começa com a letra bet, o bet, do hebraico. Acontece que, quando o povo judeu iniciou sua história, assim como egípcios, babilônicos, não existia um alfabeto. Então, eles faziam em forma de símbolos, pictograma. Sabe o que significa a palavra bet em hebraico, como pictograma? Casa. 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 Então, berremá, que são animais domésticos, começa com bet. Ou seja, Deus já estava mostrando que esses animais iriam nos servir de alguma forma. Quem? Os berremá. Não as feras ou os répteis. Ia nos servir para trabalho, como nós utilizamos hoje, e servir como alimento também. Ok? Então eu quero seguir dentro desse ensinamento. Já em Gênesis, Deus já separa os animais, o que seriam as bestas, feras, animais selvagens, e os animais que iriam se relacionar com o ser humano, que seriam os berremá. Agora, Deus também, ele em Levíticos 11, versículo 1 ao 31, e Deuteronômio, do versículo 14, do 4 ao 21, ele ensina a Moisés, ele dá a Moisés no Monte Sinai as leis. E ele vira para o povo dele, que é um povo separado, ele tira o povo do Egito, ele já separa esse povo para si, um povo santo. Ele vira e fala, vocês não vão comer de qualquer coisa. Vocês vão comer o alimento kasher. O que significa o alimento kasher, que até hoje preparado pelos judeus? Significa apropriado para se comer. Então Deus deu uma lista de animais que deveriam ser comidos ou não. E dentre os animais que o homem poderia comer estão os berremá. E dentro dos berremá, que são os animais domésticos, ok? Deus separa 2 tipos, os taors, que são os limpos, e os tamé, que são os impuros. Abri um parêntese aqui. Toda vez que um leproso entrava em alguma cidade, né, na época de Jesus, ele era obrigado a ter que gritar, Tamé, Tamé, Tamé. Por quê? Para que as pessoas não chegassem perto dele, anunciar que ele estava chegando, porque ele era o quê? Imundo. Tá? Então nós vamos ter animais domésticos que são considerados limpos e outros que são impuros, Tamé. Quem é limpo? Todo ruminante. O que é um ruminante? É um animal que volta com alimento para a cavidade oral, remastiga e volta para o seu estômago. Então ele tem um pré-estômago, onde que ele ali elimina todas as toxinas antes de chegar na corrente sanguínea. Uau. Então veja como Deus, através da fisiologia, anatomia dos animais, virou e falou, olha, esses vocês vão se alimentar. Quais? Aqueles que têm o casco fendido. Bovinos, caprinos, ovelhas, veados e antílopes. De quem vocês não podem comer? Camelos ruminam,
mas vocês não comam. Só de curiosidade. Uma das doenças que nós vamos falar, dos Covid, chamada MERS, ela surgiu na Arábia Saudita, ela veio do contato de pessoas com camelos. Tá? Outro animal, porco. Ok? Lebre e coelho. Porco tem o casco fendido, mas é um animal considerado impuro para se alimentar. Tá? Depois eu vou discutir isso. Ah, Bruno, mas e se eu cozer bem a carne, eu não posso eliminar? Eu não quero, gente, de forma alguma esse não é o objetivo, criar um estigma sobre o que comer e o que não comer. Nós vamos chegar até o final. Dentro desses quadrúpedes existiam outros animais que Deus falou para não comer. Répteis, lagartos, cágados, cobras, roedores. Ou seja, Deus já estava avisando, olha, esses animais... Veja bem, eu quero abrir um parêntese. O povo de Israel, ele era um povo menos tecnológico daquela época. Se nós pegarmos egípcios, gregos, romanos, babilônicos, eles tinham uma ciência. O povo de Israel não tinha ciência, mas eles tinham um Deus criador e todo-poderoso que, como eu explicar para um povo sobre bactérias, sendo que foi Louis Pasteur, em 1888, que virou e descobriu que existiam bactérias que hoje nós lavamos a mão. Como explicar para o povo? Eu passo em forma de lei. E o povo passa a obedecer. Legal isso. Né? Deus já estava nos protegendo com a palavra dele. Só que ele deu como lei, porque as pessoas não tinham ciência naquela época. E o povo de Israel era o único que seguia essas leis sistemáticas. Nenhum outro povo tinha essas leis. Nós encontramos fora na Bíblia algum registro arqueológico sobre alimentação adequada. Somente o povo de Deus. Amém? Existia também, Deus falou assim, olha, dos seres alados, ou seja, seres que voam, vocês podem comer de taor, limpos, pequenos pássaros, galinhas, cordonizes, pequenos passarinhos. O que vocês não podem comer? Águias. O que águia come? Roedores. Estão linkando aí? Gavião, não pode comer. Cegonhas, não coma. Corujas, não coma. São animais que muitas vezes comem animais mortos. Todo animal morto, Deus falou que você não pode comer, porque ali tem micro-organismos que poderiam fazer mal ao seu organismo. E não era o objetivo de Moisés separar a nossa taxonomia, que o que é mamífero e ave, então ele incluiu um animal aqui no meio das aves, os morcegos, porque eles voavam. E eu queria destacar os morcegos, que eles são tamé impuros. Tá? Nós vamos chegar lá. Em 1953, agora eu vou voltar para a parte científica, um farmacêutico escreveu um artigo em inglês também, onde que ele deu o seguinte título do artigo: uma apreciação farmacológica experimental de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Olha, um cientista. O que ele fez? Ele pegou animais da Bíblia que eram considerados puros e impuros, coletou, aspirou com uma agulha, uma seringa da carne deles, um líquido, e injetou em plantas. Adivinha o resultado? Todos os animais que eram considerados impuros mataram as plantas e os ratos que ele injetou. Uau. Porque as carnes continham toxinas. Agora, os animais que eram tidos como puros, nenhum deles fez mal ou fez mal pouquíssimo às plantas e os roedores. Um trabalho científico. Só para vocês terem uma ideia, os peixes com barbatana e escama, que Deus fala que é limpo, nenhum deles causou mal a essas plantas, intoxicou. Então veja que nós temos trabalhos científicos mostrando, confirmando que o Deus Criador já havia dado isso há 3 mil anos atrás. Amém? Então, quero passar aqui. Eu quero agora fazer uma primeira chave, né, como o Pedro fala aí. A primeira chave é o alimento espiritual e o alimento carnal. Vejam bem, quando o povo estava no deserto e eles clamaram por comida, Deus mandou um maná. A primeira vez que o maná aparece é em Êxodo 16. Eu não sei se vocês sabem, mas maná significa... Qual é o significado de maná, da palavra? Maná significa... O que é isso? Maná significa... O que é isso? Por quê? Quando o maná, que era um alimento sobrenatural,
caía como um orvalho pela manhã e ele cobria o deserto, eles não sabiam de onde vinha, era um alimento espiritual, era o alimento dos anjos. Então, eles falavam assim, o que é isso? Nós não sabemos o que é isso. O sabor do maná era como o sabor de mel. Agora eu quero fazer um paralelo. Quando o povo saiu do Egito, não saiu só o povo de Deus, o povo de Israel. Todos que eram escravos, que o Egito escravizou, eles foram juntos. Só que eles não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, muitas vezes, eles contaminaram o povo de Israel. Em Números 11, do 4 ao 6, o vulgo ou populacho, essas pessoas que saíram do Egito, falaram assim, olha, para Moisés, lá nós éramos escravos, mas nós comíamos carne, comíamos melão, comíamos peixe, nós estamos com saudade do Egito. Olha, meu amigo, Egito toda vez na Bíblia tem um significado como escravidão, passado. Hoje, essa data que nós comemoramos a Páscoa, nós temos que lembrar que nós já não somos mais escravos em nome de Jesus, ele nos libertou. Então, esse populacho, eles tiveram um desejo de comer carne. Sim. A Torá nos dá essa palavra, desejo de comer carne, ou carne do desejo, chama Basar Tavá. Agora eu quero dizer que quanto mais a comida material você deseja, mais ela te desperta um desejo negativo. Uau. Vamos ver isso? Pera, repete isso aí. Quanto mais a comida carnal desperta um desejo... Como é que é? Quanto mais você deseja comida material, mais desejo ela desperta em você. Vamos entender, aqui eu queria abrir dois paralelos, duas coisas. Eu queria falar do mundo espiritual e do mundo físico. A glutonaria é um pecado que eu vou comentar agora. Então aqui nos traz dois ensinamentos. Quanto mais você deseja o natural e exagera, é um pecado de glutonaria. Mas ao mesmo tempo, Deus está nos mostrando o seguinte, olha, eu te dei um maná que tem sabor de mel. Para que vocês querem carne? Mas o povo contaminado com o mundo, aí que eu quero chegar, o Egito, nós queremos carne. E aí o que acontece? O desejo veio. Deus falou, vocês querem carne? No versículo 31 ele fala, tá aí as codornizes. O 33 fala que eles tiveram tanto desejo carnal de comer essas codornizes, que Deus ficou irado e mandou sobre eles uma praga. Guarda essa chave, praga. Tanto é que no versículo 34 fala que muitos morreram. E o lugar ficou conhecido como Kibrote Hatavá, que lembra Abassar Tavá, que é a carne do desejo, ou seja, chama sepultura do desejo. Um certo rabino disse uma vez, quando ingerimos um alimento proibido, ele passa a fazer parte de nós. Nosso corpo é composto do que comemos. Vamos trazer para os nossos dias? Vamos. Se eu como muito carboidrato, muita gordura, para onde que vai? Veias, não é isso? Gera aterosclerose, pode gerar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, ok? Você é o que você come, não somente naturalmente, mas o que você tem comido espiritualmente. Porque Deus deu para o povo, Deus deu para o povo maná. E sabe o que o povo fez com o maná de Deus? Esse povo, em Números 21:5, virou e falou assim, nós não queremos mais esse maná. Eles chamaram o maná de pão vil. Só que o maná já simbolizava Jesus. Jesus é chamado de quem? João 6,35, o pão da vida. Eles já estavam rejeitando, assim como muitos de nós rejeitamos o pão da vida. Então, muitas vezes, Deus quer nos dar o maná, mas nós estamos com o desejo de alimentar com as coisas da carne. Uau. Então, essa é a primeira chave que eu queria deixar para vocês aí. Bom, seguindo aqui, o que isso tudo tem a ver com o coronavírus? A primeira coisa que eu queria falar é o discurso profético de Jesus. Em Mateus 24, 7 e 8, é o tempo que nós estamos vivendo, e Lucas 21, 11, Jesus, o próprio Jesus nos disse, portanto, ele falando do nosso tempo, agora que nós estamos vivendo, portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, nós temos visto fomes em alguns locais, haverá pestes. Olha que Jesus falou no plural, esse substantivo foi no plural, ou seja, veja o que Jesus falou, bate com o artigo que eu li.
Se nós não tomarmos providências, os cientistas do artigo que eu li falaram, virão mais pestes. Então é isso que Jesus está falando. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão um princípio de dores. Em Lucas, Jesus fala, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então veja que o próprio Jesus já está nos alertando do mal e da desobediência que nós estamos vivendo. Quer você acredite ou quer você não acredite. Daqui a pouco nós vamos ver mais coisas. Primeira chave que eu queria falar com vocês. Deus é um Deus de aliança. E a sua aliança conosco ela é irrevogável. Então, quando Deus nos chamou, o povo dele de Israel, tirou do Egito, e através do sangue de Jesus Cristo, nós que éramos gentios, nos deu o acesso ao Pai, todos nós temos uma aliança com esse Deus. E Paulo nos ensina isso em Gálatas 3,15. Deus não quebra a aliança deles, Deus é fiel. Ele fala, irmãos, falo como homens, ainda que uma aliança seja meramente humana, não precisa de Deus estar envolvido, ela pode ser humana. A pessoa pode acreditar em Deus ou não, pode ser um ateu. Uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ok? E em Êxodo 19:5, Deus fala, agora, eu amo esse versículo, agora, olha que Deus é maravilhoso para conosco. Agora, pois, sê diligente, ouve a minha voz ou a minha palavra, guarda os meus mandamentos, a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Gente, isso é lindo demais, você ser chamado de propriedade peculiar de Deus, e minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, a terra de Israel. Ou seja, Deus já está chamando o povo dele para ser o quê? Um povo separado e com aliança dele. Mais para frente eu vou fechar esse raciocínio. Bom, só que Deus nos dá advertência também sobre romper a aliança. Está lá em Levítico 26:25. Olha o que ele fala com o povo. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas casas. Como nós estamos hoje? Ajuntados nas nossas casas. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregue na mão do inimigo. Veja que a palavra de Deus, eu vou usar até o tema da Igreja Evangélica Quadrangular, de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então a palavra dele não muda. O que ele falou para o povo dele de Israel serve para nós. Se nós quebrarmos a aliança que nós temos com Deus, ele ia ajuntar-nos cada um na sua casa, ia nos entregar na mão do inimigo e traria a peste sobre nós. Então é isso que eu quero falar nessa noite. Agora, outra chave. Guardem isso. A desobediência à lei de Deus retira a proteção de Deus. Deus, uma das lives foi falada, eu não lembro, algum pastor que falou. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então, muitos falam assim, daqui a pouco eu vou concluir isso, que a lei, muitas pessoas invalidam o Velho Testamento, falam assim, não, a lei se tornou obsoleta quando Jesus veio. Não, meu amigo. Não se tornou obsoleta. A lei continua valendo até hoje. Ela só mudou os aspectos dela. Então, eu vou te apresentar para vocês 3 aspectos da lei. A lei que Deus passou para Moisés, tinha uma lei judicial que era de quê? Sacrificar animais inocentes em remissão dos pecados. Hoje nós precisamos sacrificar? Não. Porque essa lei judicial já foi cumprida em Cristo. Ele é ovelha e ele é o sacerdote. A lei que Deus passou para Moisés também tinha um aspecto social ou relacional, que eram as festas, que os judeus tinham que comemorar as festas, como a Páscoa, festa das trombetas, festa do tabernáculo, festa de Yom Kippur. Precisamos comemorar? Isso é um pouco assim, peculiar. A igreja deveria comemorar? Sim. Na nossa igreja nós comemoramos a Páscoa. Né? Isso fica aberto para quem quiser, e Deus chama para comemorar as festas, porque as festas, elas todas apontam para Cristo. Para Cristo, é isso mesmo. Todas as festas apontam para Cristo. Mas eu queria citar o terceiro aspecto da lei, que é o aspecto moral, que é os 10 mandamentos.
Esse nós temos que cumprir. Nós podemos não cumprir hoje o judicial, não precisamos, porque Jesus já morreu por nós. Nós não temos obrigação de cumprir o social, o relacional, mas Deus nos convida, talvez não da forma como no Velho Testamento, mas não, por exemplo, Deus nos convida a participar da Santa Ceia dele. Isso é um aspecto da lei social, relacionamento com o próprio Deus. Mas eu queria chamar a atenção do aspecto moral das leis. São 10 mandamentos. 4 dos mandamentos, o relacionamento é diretamente com Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, não tomarás o nome santo de Deus em vão. Ok? Mas 4 são em relação ao seu próximo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então a lei não foi revogada, como alguns dizem no Novo Testamento. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando os fariseus o apertaram, falaram, Rabi, qual é o maior mandamento? Ele citou, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu conhecimento, sobre toda a sua alma. E o segundo, amarás o seu próximo como o seu mesmo. Jesus só veio ampliar a ideia da lei. Porque se você ama o seu próximo, você não mata, você não rouba, você não adultera, você não cobiça. Ponto. Então as leis não foram revogadas, a lei moral. Além disso, eu estou falando de moral. As leis morais de Deus, nós devemos cumpri-las, porque elas revelam o caráter de Deus e o que Ele espera de nós. Então, descumprir as leis morais de Deus, é outra chave, traz consequências, porque você fere o caráter de Deus e você quebra a aliança de Deus, que Ele fez com você. Por isso, nós devemos cumprir os 10 mandamentos que Ele nos ensinou. Agora eu queria voltar na criação do ser humano para vocês entenderem melhor. Quando Deus cria o homem, Ele faz o homem do pó, assim como os animais compartilham conosco uma parte material. Deus, os animais têm uma alma, como nós temos, porque eles são nefesh, é uma palavra em hebraico, eles são alma, mas Deus fez algo único no ser humano. Aí nos faz diferente. Por isso que eu quero falar do relacionamento, porque a gente, quando quebra a lei de Deus e a aliança, nós ferimos, quebramos e nos afastamos de Deus. Porque Deus faz o que com Adão? Sopra o espírito dele, foi o único que ele fez. Ele sopra a Neshama. E o que significa isso? Quando nós olhamos a natureza do ser humano, e Deus fala assim em Gênesis 1:6, também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São 2 palavras em hebraico fantásticas. Porque imagem significa, semelhança significa demute. E o que é demute? Significa semelhança ao modelo. Significa conceitos, valores, atributos, virtudes. Por isso, quando você quebra a lei de Deus, você fere a sua aliança com Deus. E você fere o caráter de Deus. Porque Deus soprou dentro de você. Agora, a outra palavra, imagem, significa tselem. Significa sombra, cópia, espelhamento, reprodução do que pode ser visto. Nós somos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Paulo nos ensina a sermos iguais a Cristo. Era isso que Adão e Eva tinham e nós perdemos. O que a serpente ou o diabo fez? Ele corrompeu a imagem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha para a sombra de vocês agora. A sombra de vocês tem vida própria? Não. Pegaram? Tselem, nós somos sombra de Deus. Ou seja, para que algo exista, para que nós possamos ser originais, nós precisamos de Deus. Porque nós viemos dele, nós somos a sombra dele. A sombra não tem vida própria. Ok? E eu aprendi algo com meu pai, depois vou pedir o Pedro para postar. A palavra fôlego, Deus nos soprou a Neshama dele dentro de Adão. A palavra fôlego em hebraico, se eu tiro as 2 letras, a palavra fôlego, né, que significa alma também, se eu tiro as 2 letras em hebraico da ponta dela e separo, forma uma palavra. Pranto, lamento, gemido e anseio. E se eu pego as do meio, forma o nome de Deus. O que isso traz para nós? O homem sem Deus é pranto, lamento e desespero. Então vejam bem, vou repetir.
A palavra fôlego ou alma, quando eu tiro as duas palavras da ponta, e isso em hebraico, eu formo a palavra lamento. E quando as duas que sobram formam o nome de Deus. Por isso que o homem sem Deus é lamento. E por que Deus fala assim, dentre os mandamentos, não pronunciarás o meu nome em vão? Porque você está tocando no caráter dele. Deus é um ser moral. Ele tem moral, né? Ele tem as leis dele. Então veja que quando eu quebro aliança, eu firo aliança, eu firo o caráter de Deus, eu toco no caráter de Deus. E Deus falou, no meu caráter ninguém toca. Por isso, em Levíticos, ele nos alerta para que com a quebra de aliança, a proteção das mãos dele seria retirada. Terceira chave, obedeça a palavra, ela é vida para você e para a sua família. Eu vou voltar e vou ler novamente o artigo, eu vou ler a conclusão dos chineses do artigo deles, de 2007. Pode situar 10 minutos. Só? Beleza. É muito rápido, eu tô falando. Olha só. A gente vai ter que fazer outra. Tá muito interessante. Tá? Ó, a gente vai ter que fazer outra. Então, olha só. Os coronavírus, que são vários, estão bem conhecidos por sofrer recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surto. Ou seja, novos vírus podem surgir em 2007. A presença de um grande reservatório de vírus do Covid em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Olha o que eles falaram. A possibilidade do ressurgimento da SARS e outros novos vírus de animais, há, portanto, a necessidade de uma preparação eficaz para isso e algo que não deve ser ignorado ou negligenciado. Eles já estavam nos falando e nos avisando em 2007 sobre esse retorno. Tá? Então, olha só, a primeira vez que um coronavírus foi identificado foi em 1936, através do vírus da bronquite infecciosa das aves. De 1936 para cá, vários coronavírus já foram identificados. O primeiro foi em 1966, um coronavírus humano, pouco patogênico, causava uma gripe leve. Em 2002 aparece o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na China. Atingiu 29 países, 916 mortos. 2012, veio a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, na Arábia Saudita, contato com camelos. A SARS, anteriormente que eu citei, veio com contato com morcegos. Mortos, 858. Coronavírus, notificado, primeiro caso em Wuhan, onde tem aquelas feiras úmidas, com animais de todas as espécies selvagens misturados, onde permite o artigo que eu li anteriormente, que o vírus salte de um animal para o outro. Olha Deus nos avisando, no que eu li anteriormente, para nós não termos contatos com esses animais. Não sei se você sabe, mas os morcegos, eles albergam uma série de vírus, vamos lembrar da raiva, e outros coronavírus, que para eles não causa nenhuma doença, mas o contato com o ser humano sim. Veja que eu não estou falando que a gente precisa de matar morcego, gente, não é isso. Não, ok? É isso, pode ficar tranquilo. Mas a gente, por exemplo, igual nessa feira, muitos deles comiam ratos e morcegos. É o contato direto, eles são reservatório desses vírus. E o vírus muta muito rápido, a taxa de mudança dele, de mutação, ele é muito rápida. Então ele salta facilmente de um animal para outro. Tá? Outras pestes envolvendo animais. Peste bubônica. Vamos lembrar, era transmitida, as pulgas alimentavam dos ratos, a bactéria que tinha a Yersinia pestis infectava os ratos. O contato naquela época, 1300, né, na época de 1333 a 1351, matou cerca de 200 milhões de pessoas. Contato com o rato. Detalhe, os judeus daquela época não eram afetados com a peste bubônica. Por quê? Pela Torá, eles sabiam que ratos eram imundos. Então, para os europeus, para eles era comum ver ratos. E os ratos viverem nas casas. Para os judeus, não. A gripe espanhola, 200 milhões de mortos por causa do H1N1. Isso, estou vendo aí, gripe suína.
contato com aves diretamente. A AIDS, até hoje, mata desde 1981 até hoje, 22 milhões de mortes. Origem. Acredita-se que o contato com o vírus da imunodeficiência símica, que para os símios, para os macacos, não faz mal, mas para o ser humano faz. Alguns relatam que possivelmente seres humanos mantiveram relações sexuais com primatas. Não sei se você sabe, mas orangotangos em alguns países são mantidos como prostitutas para ter relação sexual com seres humanos. Nós vemos em Levítico que Deus proíbe a zoofilia, ok? Justamente por isso, tá? E o vírus Ebola, né, que de 1976 até agora matou várias pessoas através de contato de morcegos. Olha Deus nos mostrando os animais puros e impuros, tá? Então, quarta chave, o que te contamina espiritualmente vem de dentro. Porque alguns usam o texto de Marcos 7,15, quando Jesus estava, os fariseus viram para Jesus e falaram assim, ó, seus discípulos não vão lavar a mão para comer, não? Né? Aí Jesus fala, olha, o que contamina é o que vem de dentro, porque vocês não honram os pais e suas mães, que é um dos mandamentos. Então, ali Jesus não estava abolindo a lei de que pode comer tudo. Ali ele estava falando sobre a contaminação espiritual. Ou seja, outra chave, o que vocês têm deixado entrar na sua mente e no seu coração? E o que tem saído da sua boca e da sua mente, o que vem do seu coração? Tem contaminado os outros ou tem sido bênção? Era isso que Jesus estava falando, não do alimento. Em Atos 10, 28, Pedro teve uma visão, né? Aí, ó, Pedrão. O lençol com vários tipos de animais. Ali alguns argumentam que ali Deus estava liberando comer qualquer coisa. Ali Deus estava dando visão para Pedro, porque Pedro não se sentia mal de se achegar aos gentios. Então Deus fala, olha, Jesus fala, através do meu sangue eu purifiquei todos. É todos um povo só. E ali a palavra para animais é koinós, que é uma contaminação por associação, e não acatartos, que é imundo. São palavras diferentes. Então Deus está falando assim, olha Pedro, você está achando que vai se contaminar por associação, por koinos. Não é isso. Esse povo também, eu o recebo como filhos também. Tanto é que Pedro, depois, na sua epístola, ele fala em Pedro 1, 15, 16, sobre as questões morais que continuam a vigorar no Novo Testamento. Então, as leis sobre alimentação, elas não mudaram. E o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, o cristão não obtém a sua salvação por observar esses princípios alimentares. Você não vai deixar de ser salvo ou vai para o inferno, vamos dizer assim, porque você come carne de porco, ok? Querendo dar esse exemplo. Tá? A gente sabe que alimento bem preparado funciona, mas vamos tomar cuidado com que as leis de Deus, o que tem comido por aí. Né? Igual o exemplo, eu não quero estigmar os chineses, mas muitos povos fazem isso. Então, você não obtém a sua salvação pelo que você come, foi o que Jesus falou. Nós fazemos isso, nós evitamos alimentos impuros como uma expressão de fidelidade a Deus. E como nós vimos que quando nós obedecemos a Deus e a santidade do Criador, nós não ferimos as suas leis e a sua moral. Deus deu as leis para que nós pudéssemos ser saudáveis. Então o Eterno proíbe certas coisas para o bem-estar dos seres humanos, né? E outra, por que você vai se contaminar? E aqui vai duas coisas, não somente com o que é carnal, mas com o que é espiritual. Paulo nos fala em 1 Coríntios 6,16, ora, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então você não se contamina com as coisas do mundo, nem espirituais, e nem as coisas que agridem a sua carne física, porque você é templo desse Deus, e esse Deus é santo, e se ele fala que não devemos comer, nós não devemos. Quinta chave, não siga a tendência da sua própria alma, siga o Criador. Quem nos ensina isso é Judas. Judas. Não siga a tendência, da sua própria alma, siga o Criador. Yeah. Porque isso está em Judas. Olha o que Judas fala para o nosso tempo, o que nós estamos vivendo hoje. Toda vida, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, agora que nós estamos vivendo,
haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem as tendências da sua própria alma e não têm o Espírito. Não siga a tendência da sua própria alma. Siga o Criador. É isso que ele está nos falando. A live de hoje, ela era desobediência e o coronavírus. O que Deus está nos mostrando? O que está escrito em 1 Samuel 15, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência da sua palavra. Ou seja, Deus quer sacrifícios, Deus agrada mais de sacrifício do que a nossa obediência. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. E Oséias completa: pois misericórdia quero e não sacrifício. E o que nós estamos vendo aqui, e o que eu falei hoje, eu comecei com Oséias 4:6, e no 6:6 ele completa: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então é isso que eu queria deixar, né? E por último, se vocês acham que as leis de Deus não servem para o nosso tempo, mesmo com a questão dos alimentos, quero lembrar algo que Paulo nos adverte, em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, o meu corpo é santo, eu sigo um Deus santo que fez uma aliança comigo, eu também não devo contaminar não somente o meu espírito, a minha alma, assim como o meu corpo também. Né? Então, é essa mensagem. Nós temos vivido tempos difíceis, como Jesus falou, né? Não é apavorando ninguém aqui, mas nós sabemos que é os fins do tempo. E Jesus falou, como eu li, mais pestes virão. Por isso, meu povo, que nós possamos fazer como Daniel, que orou 21 dias, e Daniel não orou só para si, ele orou pela sua nação, que é o que nós estamos fazendo. Ore pela sua nação. Daniel não orou somente pelos seus pecados, mas ele orou pelos pecados da nação, para que Deus tivesse misericórdia e restaurasse o povo, como eu li. Porque toda vez que nós quebramos a nossa aliança, Deus tira a mão protetora das nossas vidas. E aí, todas as misérias e as desobediências prescritas na sua palavra, elas caem sobre a nossa vida. Então, que nós possamos ter sabedoria nesse momento e buscar a palavra de Deus através disso. Então, o que nós temos vivido sobre o coronavírus é a nossa desobediência. Como eu falei nessa live, quer você seja cristão ou não, você acredite ou não, mas quer você acredite que é algo natural, não, os vírus são naturais, ou quer que você creia que é juízo de Deus. Deus é amor, mas ele é juízo. Por isso que o trono dele, a Bíblia fala que o trono dele é um trono postado sobre justiça. Então Deus é justo. Amém? Então que vocês possam receber essa mensagem do coração. Esse ponto é igual você fala, né? Às vezes a pessoa acha a justiça é como se Deus viesse e pesasse a mão. Muito pelo contrário, a justiça é ele tirando a mão, por justamente não poder colocar esse ponto. Então, às vezes, passar. Então, é Deus que está enviando isso? Não é uma questão que Deus está enviando, é uma questão que é consequência da desobediência. Que é um ponto. Ai, meu Deus, deixa eu ver o tempo aqui. A gente tem mais uns 4 minutos. Que eu acho que é um ponto onde muitas pessoas também não conseguem ter essa compreensão. A pessoa, vamos colocar assim, adulterou. Vou dar um exemplo simples. Foi pego em adultério. Acaba o casamento. A pessoa fala o seguinte, ó, tá vendo? Deus pesou a mão no seu casamento. Não, isso é consequência. Sim. Então, você trouxe aqui dados espirituais, científicos, mostrando desde lá de trás o que toda essa contaminação com animais, e aí você trouxe aqui, pode ser pessoas, não pessoas, né, mas pensamentos e situações, que Deus está falando, não se aproxima disso. É igual até o Pedro Luiz colocou aqui, o pastor Pedro. Não é questão de matar os morcegos, mas também você vai se afastar, é isso. Sim. Veja bem, eu quero voltar a pedir em Gênesis, é aquilo que eu falei. Não é à toa que em Gênesis Deus separou as bestas feras, senão Deus não precisaria ter pedido Moisés para escrever isso em Gênesis. Veja que Deus separou as categorias, bestas feras, répteis e os berremar, que são o quê? São os animais que, sim, nós podemos nos interagir com eles, né?
De que forma? Alimentando, como eu falei, os ruminantes, ovelhas, bovinos, suínos. Veja que Deus inclui até mesmo os cães e os gatos, os carnívoros, como impuros. Ok? A palavra de Deus ela é tão perfeita que Deus fala assim, olha, quando você vê um animal morto, você não pode ingerir, porque o animal morto cresce bactéria. Mas você também não pode vender, mesmo por não judeu. Jogue aos cães. Porque sabe-se que o pH do estômago, o ácido clorídrico do sangue, do estômago dos cães, ele digere. Por que Deus falou para não se alimentar de aves de rapina? Elas comem o que? Alimento pútrido. Ok? Então é isso, é a sabedoria de Deus. Veja o seguinte, talvez a última que eu falo para meus alunos. Veja que quando Deus pediu para Abraão circuncidar os filhos dele, toda a descendência dele, ao 8º dia de vida, não é à toa. Por que o 8º dia de vida? Não sei se você sabe. Antes do 8º dia de vida, a nossa concentração de vitamina K e protrombina, que são elementos para coagular o sangue, elas são baixíssimas. Ao 8º dia, isso os cientistas descobriram, ao 8º dia, a vitamina K e a protrombina ela dão um pico a 110% ao 8º dia. Depois ela cai e nunca mais volta a 110%. Foi igual eu falei, de onde que Abraão tirou isso? Abraão tinha ciência. Se não Deus, para quem não acredita na Bíblia, se não Deus Todo-Poderoso, ou você admite que é coincidência, ou você admite que tem um Deus criador de todas as coisas, que criou a fisiologia, criou a anatomia e virou, Abraão, vocês não têm material cirúrgico, vocês não têm ciência. Não, lógico que ele não falou dessa forma com Abraão, mas virou Abraão e falou assim, olha, Abraão, você vai circuncidar o 8º dia, pronto. Deus não precisou justificar para Abraão. Hoje nós sabemos por quê. Porque circuncidar ao 8º dia, nós estamos falando de um bebê de 8 dias de idade. Se você circuncidar e ele não tivesse o sistema de coagulação dele no maior pico, ele ia sangrar até morrer. Olha como é que Deus é sábio. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, Deus. Vamos fechar. Então, assim, pode estar. Então, pessoal, eu queria aproveitar que é a época de Páscoa, né? Sobre tudo que nós falamos. Então, é a época de que nós precisamos de renovar a nossa aliança com Deus. Aproveite que você está em casa. Muitas vezes nós estamos... Isso eu não falo... Eu estou falando por mim mesmo. Tá? A gente trabalha, faz muitas coisas, a gente não tira um tempo para estar com Deus, com a nossa família. Então, vamos tirar um tempo para a gente buscar a Deus, orar. Porque nós temos vivido os últimos tempos, é o que o mundo tem esperado. Essas doenças não são à toa, elas já são um prenúncio do que virá, ok? Na grande tribulação, ok? É fichinha, é uma prévia do que vai acontecer, que nós possamos estar preparados. Assim como o povo, na época da Páscoa, antes de sair do Egito, estava recolhido na sua casa e protegido pelo sangue do Cordeiro, que assim nós possamos também estar protegidos pelo sangue do Cordeiro, mas com os nossos lombos cingidos. Eles participaram da Páscoa não sentados, mas de pé, pronto a qualquer momento a chamada de Deus para que eles pudessem sair da escravidão do Egito e ir para a terra prometida para a liberdade. É isso que nós estamos aguardando. Deus abençoe, nós temos poucos minutos, mas era essa a mensagem que eu queria passar aqui. Você continua guardando as promessas de Deus, porque Deus tem uma aliança com você, e Ele não quebra essa aliança. Nós é que quebramos. Então mantenha a aliança até o final, porque Ele nos prometeu em Apocalipse que aqueles que perseverassem receberiam a promessa e receberiam as heranças pela sua perseverança. Deus abençoe você. O Pedro Luiz está querendo avacalhar a live aqui. Olha a pergunta que ele te fez. Brunão, você acha que ele vai passar pela grande tribulação? Na próxima live a gente vai conversar sobre isso, que um minuto cai. Mas, vamos sim. A gente conversa. Queria te agradecer. Pessoal, tira um print aí agora da live, compartilhe nas suas redes sociais. Bruno, queria te agradecer por todo esse conhecimento. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva no Stories, do 24 horas, e depois vai para o meu canal no YouTube. Bate lá, Pedro Cantagalli, vai achar o meu canal, vai estar lá disponível para você ouvir de novo. Pessoal, 20 segundos para cair. Obrigado, passando aí pastor meu que ouviram aqui. Deus abençoe vocês. Pode falar, Bruno. 20 segundos. Obrigado. Deus abençoe vocês, gente.
Amém. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos marcar. Que Deus abençoe quase 40 pessoas aí. Deus abençoe a tua noite. E amanhã, às 19 horas, nós estamos juntos.